Muito bem. Então, agora sim. Não, o pessoal que assiste depois vai ficar chateado. Ainda mais o último slide. Não, eu sou o rei do castelo é uma afirmação da existência pessoal. É uma conquista do crescimento emocional individual. É uma posição que infere a morte de todos os rivais ou o estabelecimento de dominância. O ataque esperado é mostrado nas palavras seguintes: E você é um velho banguelo. Ou, desça daqui, seu velho banguelo. Dê nome ao seu rival e você saberá onde está. Pouco depois, o velho banguelo derruba o rei e ocupa seu lugar. Os Peter e Iona Op se referem a essa rima, afirmando que o jogo é antiquíssimo e que Horácio, 20 AC, registra a brincadeira infantil como. Aí, tá bom, não precisa ler em latim. Não há razão para pensar que a natureza humana mudou. O que precisamos fazer é procurar o duradouro no efêmero. Devemos traduzir essa brincadeira infantil para a linguagem da motivação inconsciente do adolescente e da sociedade. Para que a criança se torne adulta, esse movimento é alcançado sobre o cadáver de um adulto. Parto do pressuposto de que o leitor sabe que me refiro à fantasia inconsciente, ou seja, ao material que se base para o brincar. É claro que sei que muitos jovens podem encontrar uma forma de passar por esse estágio de crescimento, em um contexto de harmonia constante com os pais, sem necessariamente manifestar a rebeldia dentro de casa. Mas é importante lembrar que a rebeldia faz parte da liberdade que foi dada à criança, criada de modo a existir como ser autônomo. Em alguns casos, seria possível dizer: você plantou um bebê e colheu uma bomba. Os pais aí se reconhecem nesse tipo de afirmação? As mães, né? Então, na realidade, isso é sempre verdade, embora nem sempre pareça. Na fantasia inconsciente total, que faz parte do crescimento durante a puberdade e a adolescência, ocorre a morte de alguém. Pode-se lidar com boa parte disso por meio de brincadeiras e deslocamentos com base em identificações cruzadas. Porém, na psicoterapia do adolescente individual, e falo aqui como psicoterapeuta, é possível encontrar morte e triunfo pessoal como algo inerente ao processo de maturação e à aquisição do status de adulto. Isso dificulta a vida de pais e responsáveis. Entretanto, também dificulta a vida do adolescente que encara timidamente o assassinato e o triunfo que faz parte da maturação durante esse estágio crucial. O tema inconsciente pode se manifestar como a experiência de um impulso suicida ou como suicídio de fato. Os pais podem ajudar apenas um pouco. O melhor que podem fazer é sobreviver, mantendo-se intactos, sem mudar sua essência e sem abrir mão de princípios importantes. O que não quer dizer que também não possam crescer. Eu acho que essa aqui é uma parte muito importante, gente, porque olha só, quanta gente que a gente recebe na clínica, né, que está assim, sofrendo muito por causa dos seus filhos adolescentes, e, na verdade, eles estão sofrendo muito porque eles se sentem ou fracassados, não é? Ou eles se sentem assim com uma espécie de dor, um sofrimento narcísico, mas justamente porque eles veem nos filhos uma extensão narcísica. Se esses filhos forem realmente como outros, então o que que a gente tem? Bom, a gente tem que esse outro, a gente realmente não tem a menor capacidade de salvá-los. Porque eles não estão pedindo para serem salvos. O que a gente pode fazer é sobreviver, não é? Então, por que que tem um impulso suicida no adolescente? Bom, porque suicida ele precisa de fato matar a sua persona da infância. Ou seja, o eu da infância morre para dar lugar ao eu maduro. E isso causa um extremo sofrimento para o adolescente, né? Eu atendo muita gente que está assim, terminando o ensino médio, né, e está num sofrimento enorme porque parece que ali acaba a sua infância e com isso ali eles morrem. E morrem mesmo, simbolicamente, de certa forma morre
o seu ethos infantil, né? E aí o que sobrevive, não é? O que vem depois é essa parte adulta que nem sempre eles estão assim muito animados em encontrar, não é? Então, pelo menos na minha clínica com adolescentes, né? Que eu acho que talvez seja quase a metade da minha clínica. Bom, a questão toda é justamente essa, de lidar com a morte e a passagem para essa nova vida. Essa nova vida que soa mortífera, não é que soa mortífera. Bom, então os pais, enquanto objetos, não é, que estão sendo ali usados pelo adolescente, precisam ser esses objetos que sobrevivem. Ou seja, fiquei chateado com você, não gostei, mas continuo aqui. Não vou te abandonar, não é? Então parece que isso é muito interessante. E aí, quando a gente fala nessa fase da adolescência, a gente tem que lembrar também que, bom, as adolescências hoje me parece que estão expandidas, né? Então, a gente tem lá pessoas de 30 anos ainda justamente nesse processo de matar o seu eu na infância. É claro que de uma forma já diferente daquele adolescente de 18, 19 anos, mas ainda às voltas com essa ideia de, mas será que eu estou sendo um adulto? Ou seja, será que agora eu sou uma pessoa que eu mesmo vou me levar a sério? E se levar a sério, bom, a gente precisa pensar o que que isso significa, né? Mas significa levar a sua própria fantasia a sério, o que não quer dizer que ele vá fazer tudo aquilo que esteja dentro da sua fantasia, mas que tem muito a ver com levar o seu desejo como algo que precisa ser cultivado, conhecido, cuidado. É um cuidado de si, tá? Então, parte dos adolescentes se tornará vítima ou alcançará um tipo de maturidade em termos de sexo e de casamento, possivelmente se tornando pais como os seus próprios. Talvez isso seja o suficiente. Mas lá no fundo acontece uma luta de vida e morte. A situação perde muito de sua riqueza quando é fácil demais e consegue evitar os conflitos. Isso me traz ao ponto principal, o difícil tema da imaturidade do adolescente. Adultos maduros devem reconhecer isso e acreditar em sua própria maturidade como nunca antes nem depois. Entenda-se que é difícil afirmar isso sem ser incompreendido, pois falar de imaturidade poderia parecer que se baixou o nível da discussão. Porém, não é nosso objetivo. Esse não é nosso objetivo. A criança de qualquer idade, digamos 6 anos, precisa se tornar responsável de uma hora para outra, talvez em decorrência da morte de um dos pais ou da separação da família. Essa criança envelhece prematuramente e perde a espontaneidade, a capacidade de brincar e o impulso criativo despreocupado. Com maior frequência, quem se encontra nessa posição é o adolescente, que de repente depara com a responsabilidade de votar ou de concorrer a uma vaga na universidade. Naturalmente, quando as circunstâncias se alteram, se, por exemplo, você ficar doente, morrer ou passar por dificuldades financeiras, é impossível deixar de esperar que o menino ou a menina se tornem agentes responsáveis antes do tempo. É possível que crianças mais novas precisem ser cuidadas ou educadas, ou pode haver uma necessidade absoluta de dinheiro para viver. Entre- As coisas são muito diferentes quando, como política deliberada, os adultos transferem a responsabilidade. Fazer isso, na realidade, pode ser uma forma de trair os próprios filhos em um momento crítico. Em termos do jogo ou do jogo da vida, você está desistindo justamente quando estão vindo para matá-lo. Alguém fica contente com isso? Certamente não o adolescente, que passa então a estabelecer as regras. Perde-se toda a atividade imaginativa e o esforço da imaturidade. A rebeldia deixa de fazer sentido e o adolescente que vence cedo demais se vê preso na própria armadilha e deve se tornar um ditador que se levanta e espera, em vez de ser morto, não pela nova geração de seus filhos, mas por seus irmãos. Naturalmente, ele busca controlá-los. Então vejam só, assim como a gente tem naquela metáfora da fruta bicada, né, que a criancinha com 6 anos ou antes disso, então ela vê um lar muito instável e ela percebe de alguma maneira que ela precisa ser responsável. Mas ela não está numa idade de ser responsável, ela está numa idade de brincar, de criar.
E aí, então, quando ela se torna responsável, ela perde a espontaneidade. Bom, o que o Winnicott está dizendo é que isso também acontece com o adolescente. O adolescente, quando, ao invés de estar nessa fase de rebeldia, que é uma fase criativa e interessante para o adolescente, ele está numa fase assim de, não, eu preciso cuidar da casa, preciso sair e ganhar dinheiro. Bom, ele vai maturar cedo demais e, com isso, também, tal qual a criancinha que amadurece muito cedo, também vai perder a espontaneidade, né? E aí vai perder a criatividade, novas maneiras de simbolizar o mundo, vai se tornar uma pessoa rígida e uma pessoa controladora. Porque quando o ambiente não parece suficientemente bom, qual é a primeira reação, tanto da criança quanto do adolescente ou do adulto? Quando o ambiente não é bom, é preciso que a gente o controle. Então, as pessoas controladoras, no fundo, estão lutando contra a profunda desagregação do mundo, a fragmentação da realidade. Elas não podem, não é, abrir mão desse controle, sob a ameaça de que o seu mundo seja totalmente desintegrado. Então, vamos lá, o que a gente precisa é que as coisas ocorram nos seus momentos certos, né? Então, qual que é o momento certo? Bom, vai depender do desenvolvimento de cada um, mas é importante que a gente respeite as fases, não é? Dessas crianças bombas que a gente cria e que na adolescência, então, todo mundo se espanta, né, com os filhos, fala, não, você era tão bonzinho, como é que você agora ficou? Essa coisa desafiadora, né? Essa coisa terrível. Bom, justamente porque ele está sendo um adolescente, e aí eu não sei se caberia a palavra saudável, mas porque os adolescentes, de certa forma, eles têm um tom de loucura, não é? Tem uma loucura normal do adolescente, não é? Então, eu acho que é legal que todo mundo que queira ver mais sobre isso possa ter acesso ao livro da Arminda Berasturi, não é? Que está justamente falando sobre essa adolescência e a normalidade da adolescência. Depois eu posso passar para vocês se vocês quiserem. Tem lá no na biblioteca do Instituto, né, que a IACI montou para a gente, está disponível, os livros da Arminda Aberasturi estão disponíveis lá. Então, eis aqui uma das áreas em que a sociedade ignora a motivação inconsciente por sua conta e risco. Obviamente, o material do dia a dia do trabalho psicoterapêutico, poderia ser usado em parte por sociólogos e políticos, assim como por adultos comuns, ou seja, adultos com as próprias esferas limitadas de influência, mesmo que nem sempre em suas vidas privadas. O que estou afirmando, dogmaticamente, para ser breve, é que o adolescente é imaturo. A imaturidade é um elemento essencial da saúde na adolescência. Há apenas uma cura para a imaturidade: a passagem do tempo e o crescimento na maturidade trazida pelo tempo. Bom, a gente precisa pensar uma coisa que eu acho muito relevante, que é o seguinte: se o adolescente ele precisa matar a sua subjetividade infantil, ele precisa também fazer o luto dessa subjetividade. Então, a gente está tentando, ao mesmo tempo, processos de transformação, mas também processos de luto por aquilo que foi perdido, certo? Então, a imaturidade é uma parte preciosa da cena adolescente. E aí, gente, esse luto que eu falo para vocês entra naquilo que a gente chama de perdas necessárias. Não é o livro da Judith Viorst, que eu acho que todos deveriam ler, que é um livro muito gostoso de ler. Inclusive, a Márcia estava com vontade de fazer uma leitura comentada, né, desse livro da Judith Viorst, e eu acho que vale super a pena, né? Eu vou ver com ela como é que está esse projeto, mas eu acho que é muito interessante. Fala sobre o luto, sobre as perdas necessárias na passagem da vida. Porque se a gente não deixar algumas coisas para trás, se a gente não perder e não abrir mão de alguma coisa, a gente não consegue chegar muito longe. E aí é legal, porque essas perdas, me parece que a figura do luto é interessante, naquela figura de, bom, foi criada então uma lápide simbólica para essa criança perdida, mas essa lápide está devidamente nomeada, colocada lá, ou seja, aí é possível que o luto seja feito.
Assim como é difícil para nós quando a gente perde pessoas que simplesmente sumiram no mundo, e a gente fazer esse luto é muito difícil, também é difícil para o adolescente fazer o luto dessa criança que ela não sabe onde foi parar. Então é importante no processo analítico que a gente consiga poder fazer o sepultamento simbólico, não é? Dessa criança que ficou lá atrás, que agora pode ter saudades, mas que então não foi jogada numa vala comum ou não sumiu na guerra ou não sumiu no mundo, não é? Então, a criança, ela precisa estar devidamente nomeada, né? Então, essa imaturidade é preciosa na cena adolescente, tá? Nela estão contidas as características mais empolgantes do pensamento criativo, sentimentos novos e frescos, ideias para uma nova vida. A sociedade precisa ser abalada pelas aspirações daqueles que não são responsáveis. Se os adultos abdicarem da responsabilidade, o adolescente se torna adulto por meio de um processo prematuro e falso. Um conselho para a sociedade poderia ser: pelo bem dos adolescentes e de sua maturidade, não permita que eles deem um passo à frente e alcancem uma falsa maturidade, atribuindo-lhes uma responsabilidade que ainda não é deles, mesmo que lutem por ela, né? Então, eu acho que aqui, gente, a chave é a gente poder delegar aos adolescentes aquelas responsabilidades que só são possíveis para eles, né? Assim como a criança, a gente não deve, por exemplo, não é, fazer a tarefa que veio da escola para a criança. A gente pode estar ali junto, né? De repente participar, ajudar, mas a gente não pode fazer a tarefa da criança. E do adolescente também. Então, só que muitos adolescentes, eles colocam, né? Colocam os pais no lugar ah, dessa pessoa que deveria resolver todos os seus problemas, porque os pais seriam totalmente responsáveis por ele, mas não é totalmente, né? Tem muitas coisas que eles já podem ir sendo responsáveis, né? Essa responsabilidade vai sendo crescente pela sua existência. Então, com a condição de que o adulto não abdique, podemos pensar nos esforços feitos pelos adolescentes que buscam encontrar e determinar o próprio destino como uma coisa mais empolgante que podemos ver a vida que nos rodeia. A ideia que o adolescente faz de uma sociedade ideal é empolgante e estimulante, mas a questão central da adolescência é sua imaturidade e a falta de responsabilidade. Esse é seu elemento mais sagrado e dura apenas alguns anos, pois se trata de uma característica que é perdida pelo indivíduo à medida que a maturidade é alcançada. Sempre me esforço para lembrar de que o estado da adolescência é eternamente carregado pela sociedade. Não a adolescência de meninos e meninas que, infelizmente, se tornam adultos em alguns anos, identificando-se rápido demais com algum tipo de perfil, no qual novos bebês, crianças e adolescentes podem ser livres para ter vislumbres, sonhos e novos planos para o mundo. O triunfo é parte da conquista da maturidade por meio do processo de crescimento. Triunfo não tem relação com falsa maturidade baseada na imitação simplista de um adulto. Essa constatação traz consigo fatos terríveis. A natureza da imaturidade. Precisamos olhar por um momento para a natureza da imaturidade. Não devemos esperar que o adolescente tenha consciência da imaturidade, nem que saiba quais são as características dela. Nós também não precisamos compreender. O importante é que o desafio dos adolescentes seja encarado. Mas por quem? Confesso sentir que estou desrespeitando o tema pelo simples fato de abordá-lo. Quanto mais facilmente verbalizamos, menos eficazes nos tornamos. Imagine alguém conversando com um adolescente e dizendo: o que você tem de mais empolgante é a sua imaturidade. Esse seria um exemplo crasso da incapacidade de encarar o desafio do adolescente. Talvez essa ideia de encarar o desafio represente um retorno à sanidade, já que a compreensão foi substituída pelo confronto. A palavra confronto é usada aqui para indicar que um adulto se levanta e afirma ter direito a um ponto de vista pessoal que talvez seja apoiado pelo de outros adultos. Potencial durante a adolescência. Examinemos que tipo de coisas os adolescentes ainda não alcançaram.
As mudanças da puberdade ocorrem em idades diferentes, mesmo em crianças saudáveis. Aos meninos e meninas resta esperar por elas. Essa espera representa uma tensão considerável para todos, especialmente para quem demora mais para se desenvolver. Portanto, os mais atrasados podem acabar imitando os que se desenvolveram primeiro. Isso leva a falsas maturidades baseadas em identificações e não em um processo de crescimento inato. Não é? Então, você crescer por identificação com aqueles que estão ao seu redor e que você viu que já estão mais maduros, mas aí, de novo, crescendo fora da sua época, você perde a espontaneidade, perde a autenticidade. Né? Então, de todo modo, a mudança sexual não é a única presente. Existe também um crescimento físico e o desenvolvimento de uma força real. Surge, portanto, um perigo real que dá um novo significado à violência. Com a força, chegam a astúcia e a destreza. Apenas com o passar do tempo e com a experiência de vida, meninos e meninas podem aceitar gradativamente a responsabilidade por tudo o que acontece no mundo da fantasia pessoal. Enquanto isso, existe uma forte tendência de que a agressão se manifeste sob forma suicida, ou, por outro lado, ela surge como uma busca por perseguição, que representa uma tentativa de escapar da loucura de um sistema persecutório delirante. Quando a perseguição é delirantemente esperada, existe a tendência de que ela seja provocada em uma tentativa de se livrar da loucura e do delírio. Um menino ou menina psiquiatricamente doente, com um sistema delirante bem formado, pode dar início a um sistema grupal de pensamentos, levando a episódios baseados em perseguições provocadas. A lógica perde poder quando a deliciosa simplificação da posição persecutória é alcançada. Ou seja, a posição persecutória, ela tende a dar uma resposta a algumas angústias e dificuldades, fazendo justamente uma simplificação baseada numa defesa arcaica que projeta os elementos maus presentes na subjetividade em um outro suporte, né? Em um outro suporte objetal. Então, isso que é projetado, isso que é de ruim, não está em mim, está no outro. Bom, mas essa é uma tentativa, claro, de simplificação. E para todos os que trabalham com adolescentes, sabem que justamente o nosso trabalho é de vamos complexificar isso que você está dizendo e, ao mesmo tempo, vamos possibilitar uma apropriação subjetiva. Ou seja, isso que você está me dizendo do outro, no final das contas, poxa, sou eu mesmo que estou fazendo isso, não é o outro que me impõe. E isso é uma das grandes conquistas, né? Mas a gente sabe que mesmo enquanto adultos, a gente está assim às voltas com esse tipo de necessidade de apropriação subjetiva o tempo todo, né? Porém, a coisa mais difícil de todas é a tensão que é sentida pelo indivíduo e que corresponde à fantasia inconsciente do sexo e da rivalidade associada à escolha do objeto sexual. O adolescente, assim como o menino e a menina, que estão em processo de crescimento, ainda não consegue assumir a responsabilidade pela crueldade e pelo sofrimento, pelo matar e ser morto que o mundo oferece. Isso salva o indivíduo nesse estágio da extrema reação contra a agressão pessoal latente, ou seja, contra o suicídio. A aceitação patológica da responsabilidade por todas as coisas ruins que existem ou poderiam ser imaginadas. Ao que tudo indica, o senso de culpa latente é enorme nos adolescentes, que precisam de anos para desenvolver a capacidade de encontrar no self um equilíbrio entre o bem e o mal, o ódio e a destruição que acompanham o amor dentro de si. Nesse sentido, a maturidade corresponde a um período posterior da vida, e não se pode esperar que o adolescente veja além do próximo estágio, que ocorre aos 20 e poucos anos. Presume-se com frequência que os meninos e meninas que parecem coelhos, conforme o dito popular, e têm relações sexuais, além de uma gravidez ou duas, alcançaram a maturidade sexual. Porém, eles mesmos sabem que isso não é verdade e passam a detestar o sexo dessa maneira. É fácil demais. A maturidade sexual
deve incluir todas as fantasias sexuais inconscientes, e o indivíduo deve, por fim, ser capaz de aceitar tudo que surge em sua mente, com a escolha de objeto, a constância de objeto, a satisfação sexual e o entrelaçamento sexual. Além disso, há o sentimento de culpa, que é adequado nos termos da fantasia inconsciente total. A questão da sexualidade para o adolescente, né, gente? Aí eu acho que seria um capítulo à parte, né? Mas, enfim, construção, reparação, restituição. O adolescente ainda não conhece a satisfação que pode ser alcançada por meio da participação em um projeto que deve incluir em si a qualidade da confiabilidade. Para o adolescente, não é possível saber quanto o trabalho, em virtude da sua contribuição social, alivia a sensação pessoal de culpa, que pertence aos impulsos agressivos inconscientes, intimamente ligados à relação de objeto e ao amor, ajudando assim a aliviar o medo interno e o impulso suicida ou a propensão a acidentes. Idealismo. Pode-se dizer que uma das características mais empolgantes dos adolescentes é seu idealismo. Eles ainda não se deixaram levar pela desilusão, e isso fica claro pelo fato de serem livres para formular planos ideais. Estudantes de arte, por exemplo, conseguem ver que a arte pode ser bem ensinada e, assim, clamam por boas aulas de arte. E por que não? O que eles não levam em conta é que existem poucas pessoas capazes de dar boas aulas de arte. Ou então, os estudantes veem que os espaços são apertados e poderiam ser melhorados, por isso gritam. Os outros é que devem encontrar o dinheiro para as melhorias. Bom, dizem eles, abandonem os gastos com os militares e invistam o dinheiro em novos prédios para as universidades. Não cabe aos adolescentes pensar em longo prazo, algo que ocorre com mais naturalidade em quem viveu por muitas décadas e já começa a envelhecer. Tudo isso está absurdamente resumido. Omito aqui a enorme relevância da amizade. Omito uma definição da posição daqueles que vivem sem se casar e que adiam o casamento. Também deixo de fora o problema vital da bissexualidade, na adolescência, né, sobretudo, que tem um papel muito importante, que é solucionado, mas nunca totalmente em termos da escolha de objetos e da constância de objeto heterossexual. Além disso, tomei muitas coisas relacionadas à teoria do brincar criativo como pressupostas. Existe ainda o patrimônio cultural. Não se pode esperar que, durante a adolescência, o menino ou a menina comuns tenham mais que uma vaga noção do patrimônio cultural humano, já que é preciso se dedicar muito para conhecê-lo. Aos 60 anos de idade, esses meninos e meninas estarão correndo desesperadamente contra o seu tempo, em busca das riquezas que pertencem à civilização e seus subprodutos acumulados. O mais importante é que a adolescência representa mais do que desculpa. O mais importante é que a adolescência representa mais que a puberdade física, embora se baseie majoritariamente nela. A adolescência implica crescimento e crescer demora. Embora o crescimento esteja acontecendo, a responsabilidade deve ser assumida pelas figuras paternas. Quando estas fogem ao seu papel, os adolescentes precisam assumir uma falsa maturidade, perdendo assim sua maior vantagem, a liberdade de ter ideias e de agir impulsivamente. Ou seja, a gente quer que os nossos adolescentes sejam assim muito comportados, né? Muito, enfim, muito responsáveis. Poxa, mas aí você não quer que o adolescente seja adolescente, não é? Ele precisa ser impulsivo, precisa errar, não é? Ele precisa ter ideias malucas, ele precisa. Então, eu vejo assim muitos pais lutando contra adolescentes que às vezes se rebelam. E é interessante que a rebeldia do adolescente não quer dizer que ele vá ser assim muito liberal, muito progressista. Hoje em dia, inclusive, a gente tem um fenômeno muito curioso, não é? Principalmente para nós. Assim, eu vou falar do meu caso, né? Eu não sei de vocês, mas, por exemplo, para famílias, às vezes, que são, sei lá, mais de esquerda, por exemplo.
às vezes o adolescente ele se rebela contra esse mundo de esquerda dos pais e ele se torna um adolescente mais reacionário. Mas aí não quer dizer que ele vai ser um adolescente fascista ou reacionário para sempre, quer dizer que ele é adolescente e que ele está tendo ideias de se rebelar contra o mundo dos pais e às vezes ele traz essas coisas. Então, eu vejo a angústia de alguns pais que me trazem isso, né? Eu falo, pô, mas eu sempre ensinei para eles como sendo de esquerda, e a maior parte dos filhos acabam sendo de esquerda mesmo, mas alguns não, porque justamente estão se rebelando, né? E às vezes a rebeldia tem a ver com ser contra o que era comum no mundo dos pais, né? Então, em resumo, em poucas palavras, é empolgante que a adolescência tenha se tornado vocal e ativa, mas a luta adolescente presente hoje em dia no mundo todo precisa ser encarada e deve ser confrontada para se tornar real. Rolou uma travada, hein? Sim, mas já voltou. Ah, Já travou, mas já voltou agora. Voltou, não. uhum. Não, não voltou, não. Eduardo, não. Olha, eu achei que era ele que tinha falado. Desculpa. Caiu, né? Foi justo no finalzinho, que é para dar suspense, né? Mas ele estava falando aqui dessa coisa dos adolescentes. É engraçado que eu tenho pensado muito nessa coisa da geração Z e desses jovens que têm aparecido, por exemplo, uma jovenzinha que eu atendo de 20 e poucos anos, num sofrimento terrível, porque, segundo assim, ó, agora entregaram, sou adulta, ó, você é adulto, você tem que ter responsabilidade, mas a menina nunca fez nada, nada. É um bebê, praticamente, psiquicamente ele falando, né? E aí, quando eu fico vendo aqui, quando ele fala, né, dessa coisa, dessa responsabilidade das figuras e tal, e aí também escuto de pais também no consultório, assim, eu não sei até onde fazer. Por exemplo, meu filho perdeu a coisa da identidade para fazer o Enem. Então, eu Uhum. fui lá, resolvi a identidade. E também não dá essa autonomia, né? Então, aqui, Ah, hum, é. voltou? Faz um tempinho, eu tô te ouvindo aí, continua. Ah, Muito interessante isso que você falou, sabe? Porque, inclusive, a questão do autista não verbal, que está tendo muita criança que assim, né? É justamente por essa superproteção dos pais. Mas é o que você falou, né? Ah, precisa então o pai vai lá fazer a identidade para ele fazer alguma coisa, né? Em vez de ele próprio ir fazer a identidade. Isso, e aí tá um negócio que é importante, ele falando, ele colocando o adulto, olha, nem você pode largar esse adolescente no mundo e tal, e nem você pode fazer tudo por ele. A ideia é que você justamente tem um confronto natural com o adolescente. Então, veja, a situação de confronto, ela é uma situação natural da adolescência. Se a gente evita o confronto e larga o nosso papel, tá ruim. Então, por exemplo, eu também tenho isso, né? Por exemplo, minha filha está lá fazendo vestibular também. Aí, ela tá lá e eu pergunto, quando que vão ser as provas? Ela fala, não sei, você não viu para mim? Eu falo, eu? Eu não vou fazer prova. Então, você não foi buscar? Você fez a sua inscrição? Ela, mas é você que tem que pagar. Eu falo, claro, então me traga o negócio que eu tenho que pagar, mas você não pode fazer tua inscrição? Você Eu vê não que o sei. pai, a mãe suficientemente boa, o pai suficientemente bom tem que ser para sempre, né? Não é só na infância, né? Não é Continua esse pai. isso, mas a gente espera, né, que então um adolescente ele possa se rebelar, ele possa ser impulsivo, possa fazer suas coisas, você vai estar lá, não é? Por exemplo, se de repente, sei lá, minha filha liga eu de uma festa e fala, ah, pai, poxa, eu tô triste, que aconteceu não sei o que na festa, você pode me vir me buscar? Puta merda, posso, né? Vou lá, vou buscar, não vou deixar desamparado. Mas ao mesmo tempo, a ideia é ela precisa passar por isso, não é? E não sou eu que vou resolver isso, não é? Então, eu vou lá, resolvo, converso com o menino que falou alguma besteira, não vou falar nada, pô. Isso aí, o problema é dela. Mas é claro, você está ali com uma figura firme
não é? E você tem que ser o adulto na mesa. Porque eu acho que quando você está sendo o adulto junto com o adolescente, a pior coisa que você pode fazer é regredir e virar dois adolescentes ficarem discutindo ali, entende? E isso acontece, não é? Acontece com todos nós, porque chega algum momento que a gente também fala, ah, mas você também não gosta de mim, e não sei o quê, você está, enfim, se rebelando, você... Ah, mas claro que está se rebelando, não é? Não era essa a ideia? É essa a ideia. E aí, a gente já... eu já puxo uns fios aí sobre isso. A gente está só terminando, gente, olha aqui, ó, que é o apêndice. Vamos terminar aqui só esse texto que a gente já passa para a discussão. Então, os adultos são necessários para que os adolescentes tenham a vida e vivacidade. Confrontos representam uma contenção não retaliatória. Isso é importante. Né? Você não está agindo daquela forma para retaliar, para sacanear. Ou seja, você fez isso, então agora eu vou te sacanear e eu vou te deixar desamparado. Não, não é? Então não é vingativa, mas que tem força própria. É saudável nos lembrarmos de que a atual inquietação estudantil e sua expressão manifesta podem ser, em parte, resultados de uma atitude que nos orgulhamos de ter desenvolvido em relação aos cuidados do bebê e a criança. Devemos permitir que os jovens mudem a sociedade e ensinem os adultos a ver o mundo com um novo olhar. Porém, sempre que houver o desafio imposto por um menino ou uma menina em crescimento, é preciso que exista um adulto capaz de encará-lo, mesmo que isso nem sempre seja agradável. Nas fantasias inconscientes, essas são questões de vida e morte. Ou seja, essa vida e morte simbólica, que às vezes se transformam também em questões de vida e morte mesmo, né? Então, na realidade, no real, na verdade. Então, vamos lá. Agora, gente, a gente está nesse apêndice que é só esse pedacinho aqui. Então vamos terminar e aí acabou o livro, né? Olha só que coisa madura a gente conseguir completar um livro desses. Apêndice. Propõe a existência de um estágio do desenvolvimento dos seres humanos que é anterior à objetividade e à perceptibilidade. Não, perceptibilidade. No início teórico, pode-se dizer que o bebê vive em um mundo subjetivo ou conceitual. A passagem do estágio primário a um estado no qual a percepção objetiva é possível não é apenas uma questão de um processo de crescimento inerente ou hereditário. Além disso, existe a necessidade de um ambiente mínimo. Isso faz parte do amplo tema da jornada individual, que parte da dependência em relação à independência. Esse ato de concepção e de percepção fornece um rico material de estudo. Postula um paradoxo essencial que devemos aceitar e que não pode ser resolvido. Esse paradoxo, que é central para o conceito, deve ser aceito e garantido durante o período de cuidados com cada bebê. E aí terminamos o livro. Mas eu sugiro o seguinte: como a gente já falou bastante sobre a ideia do bebê, a gente poderia agora falar um pouquinho sobre essas ideias do adolescente que a gente estava encarando. Deixa eu ver aqui, quem daqui tem ou é adolescente ou tem filhos ou pessoas muito próximas que sejam adolescentes. Adolescentes de qualquer idade. Ah, então. A Aline tem. Quem mais? Eu, a Yaci. Bom, então temos Professor, adolescentes. considera adolescente até que idade? Pode ser um adolescente de 23 anos? Olha, eu tenho recebido adolescentes de 30 anos na minha clínica, assim, tranquilamente. Então, porque eu tenho meu sobrinho e tenho um analisando que da mesma idade são dois adolescentinhos, assim. E até um fenômeno interessante, né, que a gente vê hoje, assim, eu acho que sempre deve ter visto, né, uma coisa assim comum na cultura, mas que é aquela figura da pessoa de meia idade que ainda é adolescente. Eu não sei se vocês já viram um sketch de humor que tem lá, que é o cara que, acho que eu comentei com vocês, ele é uma figura, aqueles caras tipo dos Porta dos Fundos, um negócio assim, e ele tá reclamando, né, com os pais, porque ele fala, olha, eu acho que tá na hora de vocês se mudarem para os pais, né? Ele tá morando na casa dos pais. Mas por quê? Ah, porque eu tô aqui, né? Eu quero ter minha vida e tal, então eu queria que vocês se mudassem. E os pais, poxa, mas a gente não pode se mudar. Você é quem deveria, né? Porque você já está com 40 anos, você deveria, né, já ter saído de casa. O que que você está fazendo aqui? Aí ele fala, mas eu não pedi para nascer. Que vida de merda, né? Ou seja,
É interessante porque assim, a pessoa com 40 anos, a gente espera que ele já tenha superado essas ideias de eu não pedir para nascer, né? Que tipo, nossa, que merda. Não, ele tem condições, né, de se haver com a bancar as suas escolhas, né? Bancar a sua realidade, viver de acordo com aqueles recursos, né, que ele conquistou, que ele está conquistando. Então, mas é claro, quando a gente está falando aqui no adolescente, a gente está falando dessa pessoa que até seus 18, 19 anos, seus 20 anos, 20 e poucos anos, mas a ideia é que, de fato, quando a pessoa está no período universitário, há ali, em tese, um convívio entre outros jovens, adultos ou velhos adolescentes, que tem essa coisa de, bom, vamos construir alguma coisa. Mas sair da universidade, a gente sabe muito bem que não é uma coisa que nos garante alguma estabilidade, nem financeira, nem emocional, nem nada, mas o que a gente espera para os nossos filhos é que eles possam aproveitar bastante, ter a adolescência na época da adolescência, e que depois eles possam encontrar, aos poucos, um caminho para a maturidade. E a maturidade é isso que a gente está chamando, não é de dizer, bom, mas assim, aqui tem um pouco mais de temperança, né? Tem um pouco mais assim de. Embora seja assim, os primeiros, sei lá, os 20 e poucos anos, eu não sei de vocês, mas os meus 20 e poucos anos foram 20 e poucos anos de completa turbulência, né? De maluquice, de dificuldades. Mas isso eu acho que também é normal, porque a vida de você começando na vida adulta, então você está querendo ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo está difícil, e todo mundo te olha ainda como assim um adulto. Imagine vocês quando acabaram de se formar na universidade, acabaram de terminar a universidade, saem e falam, agora eu estou pronto para o mundo. Não tá, não é? É difícil. É o Mas é difícil, estagiário, né, prof? É o estagiário. Você não. tem essas coisas. Mas aí o estagiário ele já está, né, se havendo assim, com dificuldades, ele tem um chefe, né? Então tem um deslocamento da figura paterna para essa figura dos chefes, né? Do chefe, da chefe. Então, com isso, ele vai se havendo com outras situações difíceis, né? Mas fala, Aline. Não, então, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem uma empresa de recrutamento e seleção, ela falou que está assustada com a quantidade de jovens adultos, né, igual alguém perguntou, né, de 23 é um adolescente, que estão indo Uhum. para fazer as entrevistas de emprego com os pais. E os Ah, pais querendo entrar literalmente na sala, não só assim, levar para o local, entendeu? Mas aham. participar da entrevista. Nossa, deixa eu perguntar, desculpa, mas eu ouvi falar disso. É verdade? Tem alguém que leva pai e mãe para entrevista? Então, É aí real? Isso existe mesmo? é real, porque eu estou te contando da pessoa que Caralho! recebe essas pessoas, né? Que faz a seleção, né? Ela tem uma empresa de recrutamento e seleção, e ela vinha me dizendo assim, né? Tipo, dos horrores da tecnologia, no sentido assim, ninguém sabe, tipo, a pessoa chega, não sabe mexer num Excel, não sabe passar um e-mail, não tem contato com e-mail, porque agora tudo é WhatsApp. Então, a pessoa, entendeu? Não tem familiaridade nenhuma, assim, com e-mail, e acaba que nas empresas, né, a coisa acaba acontecendo ali muito por e-mail, as coisas mais formais. Mas o que me chamou, assim, a atenção do relato dela, né, foi isso, assim, sabe? De não ser só uma coisa assim, tô te levando, tô te dando uma carona, tô te deixando lá que você vai fazer uma entrevista, mas de ficar ali na recepção e na hora que convida a pessoa para entrar, né, a pessoa ir levantar junto para entrar na sala, Isso. entende? Não, os pais infantilizam muito os filhos. Eu que passei assim, eu não cheguei a esse extremo, né? Mas essa coisa de levar para vestibular, às vezes você vê, né? Eu ia lá deixar minha filha lá na universidade. E aí, o que que ela me falava? Ela falava, ai, pai, fica aqui comigo. Eu falava, mas fica aqui por quê, rapaz? Eu vou ter que ficar esperando aqui. Eu já vou ter que arrumar o que fazer durante o tempo que você vai fazer prova em outra cidade. Agora, você quer que eu fique aqui no carro, realmente com você, esperando até a hora de você entrar? Você quer que eu vá lá na sala te levar pela mão? Não dá. Vai aí, conversa com as pessoas, vai pegar um lanche, faz alguma coisa. Então, né, você tá. E aí, a dificuldade disso é que a gente fica. Bom, um apoio emocional, sim, claro, mas esse apoio tem. Esse apoio tem. Agora, o que que não tem? Não tem é você fazer as coisas pelos outros. Quem vai lá, faz e tal, vai bem, vai mal, e a gente tá junto, mas a questão é, tanto de pais que eu estava vendo que estavam lá e ficavam até o momento de entrar na sala com o filhinho e tal, blá, 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 pô, mas o que que é isso, gente? Entende? Então é um negócio muito estranho.
Mas é isso, E a questão é que os pais se sentem muito culpados também. A gente vê os pais de adolescentes que querem resolver os problemas para os filhos e tal, né? Não dá, né? A gente não pode fazer as tarefinhas das crianças, a gente não pode fazer as tarefinhas dos adolescentes também, né? E o que a gente vê, eu lembro que uma coisa que me marcou muito na minha adolescência foi uma vez que teve uma briga de meninos, assim, mas eram meninos de 14 anos, assim, e de repente, aí era um jogo um negócio de um campo de futebol, e eu lembro que veio um pai de um desses dois que estavam assim nessa briga, uma treta assim, eles nem estavam saindo na porrada, mas estavam uma coisa assim. Ele vem, um cara adulto, e começa a brigar e xingar o outro menino que estava brigando com o filho dele de uma forma extremamente violenta. Falou assim, não sei o quê, porque eu vou pro carro, vou pegar uma arma e eu te mato. Uma coisa assim, porque o filho estava brigando. Você falou, nossa, mas que loucura. O que que ele não está entendendo aí, né? Está entendendo que, bom, ali não era ele, era o filho dele resolvendo os problemas, né? Então, os pais, quando veem os adolescentes ou como uma continuação deles mesmos, o que é terrível, ou quando eles veem os adolescentes assim como completos terroristas, assim, mas, puxa, estão enganados, né? Eles precisam se haver. É claro que muitas vezes a gente precisa defender os nossos filhos, acho que é importante. Mas a defesa não pode ser uma superproteção, né? Eu acho que isso que é o que a gente enfrenta bastante. Mas eu não sei vocês, né? Como é que é? então, assim, aí voltando, né? Eu não atendo adolescentes, né? Porque já basta as adolescentes do convívio mais íntimo, né? Aham, Mas a gente atende aí os pais com essas angústias, né? De que limite, né? De até onde eu vou, do que eu faço, do que eu não faço. E essa pessoa está ficando encostada ao mesmo tempo que não deu a autonomia, né? Então, assim, a uhum, pessoa queria igual um outro, né? O adolescente lá faz teatro. Aí, tipo assim, o que eles entendem como dar autonomia é deixar a pessoa encher a carga horária de atividades. E uhum, aí depois vem e cobra desse adolescente que, tipo, você não está administrando seu horário. Eu dei essa possibilidade, mas deixou a pessoa se encher de coisas, né? E aí é, depois fica nessa de ter que resolver e administrar a vida. Então a pessoa também não tem essa experiência de, ok, você botou esse monte de atividade, e aí? Tem consequência botar esse monte. E aí a pessoa claro. fica nisso aqui, né? De até onde eu vou, né? O que é minha responsabilidade? Então eu escuto pais também muito nesse sofrimento a história da identidade, né? Ó, meu filho perdeu a identidade, então eu fui lá, aí eu só devolvo assim, mas quantos anos ele tem mesmo? Sei lá, 17, 18. Mas ele não consegue, ele não sabe ler o edital, né? Tipo assim, por Aham, que você que tem que ler o edital para descobrir que podia ser documento digital, algumas coisas assim. E aí você vê e- essa coisa dessa dança, né? Até onde eu dou um apoio, até onde eu resolvo, até onde eu dou autonomia, mas o que está chegando é de gente completamente desamparada, assim, né? Ou isso. então é essas pessoas que estão vivendo ali também muito, tiveram que ser a fruta bicada lá, né? A história da fruta. E aí Uhum. agora estão os adolescentes aí querendo despirocar na fase adulta, né? Porque não foi adolescente quando era para ser, porque assumiu ali as responsabilidades da casa, e agora eu tô assim, né? Nessa. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu não sei se realmente não, assim, esse fenômeno da adolescência, claro que ele é muito mais marcado, né, aos 17, 18 anos, mas a gente encontra muitos traços disso que a gente está chamando de adolescência também nas pessoas de 25, 26, 27 anos, ou seja, mas o que é diferente, eu acho que daí deve ser a posição dos pais, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendo que de repente o problema delas é que, eu estou me sentindo horrível porque, sei lá, minha filha brigou comigo e acha que, e eu acho que eu vou sair de casa. Era justamente, parece aquele sketch de humor que eu falei, eu vou sair de casa, mas por que que você vai sair de casa? É porque a gente está se dando muito mal. Eu falo, não, mas não é na sua casa? Sim, mas é que eu quero evitar, eu não consigo confrontar essa filha, porque ela é muito brava. Mas quantos anos que ela tem? 27. Caralho, 27, ela é formada, tem todas as coisas, e ela continua morando na sua casa, e ainda assim você quer sair de casa? Ela, é porque eu não sei o que que eu faço. Eu não tenho como chamar a polícia para tirar minha filha de casa. Eu falo, mas por que você teria que chamar a polícia? Não bastava eu falar para ela, minha filha, vai cuidar da sua vida. Não, ela não sai, ela me manda, sabe, ela me tirou do meu quarto e falou que ela prefere aquele quarto e eu fui dormir num outro. O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo? Né? Então,
é uma dificuldade, né? A gente tem que considerar essas complicações contemporâneas, né? E de cada um, então ver que o lugar do adulto precisa ser preservado e o conflito deve ser mantido. O conflito com o adolescente, ele é uma coisa importante para o adolescente e para os pais. Agora, Você falou. o pai que quer evitar o conflito, aí não vai dar certo. E aí, Eduardo, você falou isso, né, da evitação do conflito. Eu estou lembrando aqui do outro trecho, quando fala da questão do suicídio, de tudo mais. Outra coisa que eu tenho escutado muito é das pessoas, assim, da clínica do coaching, né? Muitos adolescentes aí se ferindo e tudo mais. E aí os pais, assim, eu sei que eu preciso botar um limite, mas se eu boto um limite, esse adolescente que não está conseguindo lidar com a frustração vai lá e se corta, ou vai lá e faz uso abusivo de alguma coisa, e os pais ali completamente desesperados mesmo, entendeu? Tipo assim, eu O preciso, adolescente é chantagista também, né? Ele faz a chantagem dele. sabe? E aí, quando falou aqui, né, dessa fantasia e do suicídio, eu lembrei disso e dessa confrontação. Eu tenho escutado também muitos assim, eu não estou conseguindo me posicionar, porque toda vez que eu me posiciono, encontra o lençol todo encharcado de sangue e a pessoa começa a usar a blusa de manga comprida porque se cortou, Mas o né? cut tem uma coisa que é muito interessante, que daí parece um pouco com a questão do bebê, que é um sofrimento narcísico identitário que é próprio do adolescente, e mais ainda das adolescentes, porque no geral o cutting enfim, é muito mais comum, né, entre as meninas, né, do que com os meninos. O cutting ele tem um papel que é de, bom, lembra quando eu falo da ideia do eu pele? Essa coisa de que eu preciso constituir um dentro e um fora. Eu preciso ver que lá fora tem Uhum, outro, mas aqui dentro tem um eu. Então, a própria ideia do cutting e da dor na pele, a dor na pele é mais importante do que a ferida, assim, mas a dor ela faz com que a pele exista, entende? Então, se a pele existe, então eu tenho uma separação e eu existo. Porque uhum, se essa pele se desfaz, o que que não existe? Bom, não existe o sujeito. Entende? O sujeito só existe se eu tenho uma separação de dentro e fora. E cortar-se a si mesmo, de certa forma, é aliviar a angústia de não existir. Entende? Porque se eu não tenho, se a minha pele ela tá totalmente transparente, se eu estou realmente em carne viva, eu não tenho nada que me separe do exterior. Então eu estou beirando a loucura. O cutting ele serve justamente para evitar a loucura através de uma outra dor, que é uma dor física. Porque a dor mental da loucura é muito mais poderosa, muito mais forte Uhum. que a dor, né, enfim, que a dor, enfim, do cutting. Interessante, Eduardo, porque isso daí me remete ao teatro, né? Que o ator trabalha com essa coisa do fora dentro e fora. Porque você Uhum. tem que continuar sendo a pessoa que você é, a sua identidade tem que estar ali, não tem como você receber um santo e ficar sem identidade, né? Então você tem que ter tua identidade e você tem que ter uma outra identidade para fora, que é o do teu personagem. Então é uma técnica. Assim, ó, quando você falou, me remeteu a isso, eu queria só colocar essa questão, assim. E a questão também dessa condição de ser pai e mãe e ceder a tudo, né? Facilitar a tudo, né? E hoje em dia tá assim, a gente vê os jovens estão perdidos, não sabem o que fazer, não tem iniciativa, é muito estranho. Isso, Uhum. acho muito estranho. E pai mandando, eu vejo um exemplo bem perto de mim, assim, na família, que a filha ela chegou a um narcisismo tão acirrado que, assim, tipo, a mãe tem medo dela, esse caso que você falou. A mãe tem Uhum. medo dela. Ai, melhor não falar nada, sabe? Eu falo, pô, vou falar com a fulana. Não, 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 não. Melhor não Uhum. falar nada, sabe? A pessoa Isso. tem terror. Mas é sinal que faltou o amadurecimento da própria mãe, né? Uhum. E aí é isso que a gente busca. Fábio, fala aí, vamos, vamos ver o que você traz. Não, essa questão do cutting, tava pensando sobre isso, eu até tinha lido de uma outra maneira. E se, de repente, não tem essa possibilidade também, ver como é que você pensa isso, assim, que justamente por o sujeito não saber o limite entre ele e o mundo, por Uhum. não reconhecer a própria pele, o fato de se cortar e proporcionar dor seria uma espécie de atestado da presença da pele, uma busca de querer essa individuação. Então, daí Não é foi preciso. Não é,
Ah, não, eu achei que fosse o contrário, que eu tava. É exatamente o que eu estou dizendo, é isso. Ah, é? Você corta, por quê? Porque dói. Quando dói, Ah, você sente, então é porque você existe, entende? ah, tá. Eu estava misturado demais. Que tipo de momento é esse que eu me fragmento no mundo? São os sofrimentos esquizoparanoides, né? O tipo de defesa. Uhum. E o que você faz? Bom, eu me corto, mas eu me corto para continuar existindo. Eu me corto para eu saber que eu existo, A entende? dor funciona como um atestado, então, né? Isso, porque a angústia ela leva você para um lugar de fragmentação. Aliás, a Uhum, fragmentação leva à angústia. E aí você corta e diminui a angústia, embora aumente a dor física. uhum. Então, o cutting, ele tem uma coisa assim, que ele parece um pouco um vício, sabe? Ele tem essa coisa de eu vou me cortando. Eu consegui ficar tanto tempo sem me cortar. Eu ouço isso dos meus pacientes adolescentes. É aplicativo, tem aplicativo que controla. Aham, É mesmo? sim, É. porque, bem, enfim, uma pessoa já me apresentou um desses jovens adultos, né? Que Uhum. iniciou, né? Uma paciente me mostrou, tipo assim, ó, tem um app mesmo, estou há tantos dias. Aí você Nossa. marca o lugar, a posição, app. Que é o paradoxo, porque parece que quase soaria como. À medida que você tem um mapa, você pode gerar um efeito contrário aí, né? Tipo, olha que legal esse meu desenho corpóreo, quase que uma ideia de tatuagem, né? Olha, meu desenho corpóreo é esse. Eu me identifico com esses lugares de corte e tal. Não, e Bizarro. assim, é interessante porque essa pessoa, né, que hoje é uma jovem adulta, né? Então, assim, ela tem em várias partes do corpo, né? Então, ela começa a partir de uma questão de bullying na escola, de violências na escola, e não foi tendo retorno. Então, o que foi me trazendo, né? Era, tipo, alguém se cortou e teve atenção. Uhum. E aí, ela também se corta porque ela estava em Isso é sofrimento. muito bom. É. Ela está em sofrimento, mas ela não tem o mesmo retorno que a pessoa teve. Só que, à medida que ela se corta, ela vai descobrindo também que alivia a angústia. Tipo assim, a dor psíquica está tão grande que eu levo para o corpo e esqueço dessa dor que eu estou vivendo ali na- nessas situações. E aí Uhum. ela começa depois a ter prazer com isso. Então começa pelo braço, começa depois vai para a parte ali quando fica muito ferido, começa a chamar muita atenção, porque que é ao mesmo tempo que ela inicia para chamar atenção, depois ela passa a esconder isso. E É, aí ela vai para o tornozelo, e aí agora ela está na parte interna da coxa, isso e, também e, pode ser e aí com coisa de cigarro, né? Às vezes são outras maneiras também, a queimadura, né? Que não é só o corte. Então a questão que a gente percebe é que o corte é porque, bom, o corte é uma maneira possível, mas a dor aí é que é o importante, né? Porque essa dor é interessante, né? Que a gente, o que que você está querendo com essa dor? Bom, gente, E o que hum, fala é dessa questão do alívio de não suportar tipo assim, sofrer algo que me angustiou ou que me frustrou, ela vai uhum, ali e ela fala, e agora eu tenho muito prazer com isso, eu comecei a achar bonito. uhum, exato. Tem. Claro, porque o prazer é o alívio da tensão, né? Então, isso, bom, o princípio do prazer é isso. Eu tenho uma tensão, diminuo a tensão por causa da dor, sinto isso, sinto a dor como um prazer. Gente, é A isso. tatuagem também é isso, na verdade, né? De certa forma, ela tem também um aspecto Uhum. nesse sentido, né? Você tatua, porque na medida em que você. Primeiro que a tatuagem, ela também dói, né? Elas são agulhadas. Sim, sangra, corta, né? É verdade. Mas, enfim, a tatuagem eu não posso falar muito, porque Sim. eu, Ah! eu não era nem tão adolescente assim ano passado, então estava tudo bem. Aham, Gente, é isso. Olha só, é isso. que bom, terminamos, né? Olha que coisa legal. Vamos agora pensar em outros projetos, né? Próximo. Mas terminamos um livraço, né? Eu acho que muito bacana mesmo. E que bom, né? Poder conseguir chegar ao fim, né? A gente já tinha conseguido fazer isso com inibição, sintoma e angústia. Tá tudo lá também. Agora com o Brincar e a Realidade. Vamos pro próximo, né? Estamos aí para compartilhar, né? Vamos ler junto. Tá bom, gente? Então, um abração para vocês, né? Até o nosso próximo. Tchau, gente. Obrigada.
Bom final de Tchau. semana aí. Tchau, tchau. Tudo de bom. Você também. Tchau. Ah, foi isso, Aline.